E aí, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Você está na paz aí? Abra a tua Bíblia no Salmo de capítulo 10, hoje nós vamos falar sobre solidão. Salmo capítulo 10. O tema dessa mensagem é: faça da sua solidão um lugar de encontro com Deus. Salmo capítulo 10, versículo 1. O salmista Davi começa questionando Deus e perguntando: Senhor, por que você está tão longe? Por que te esconde em tempos de angústia? Cara, eu amo a sinceridade, a franqueza com qual Davi lida com a fragilidade da sua vida. Ele está passando por tempos de angústia e a indagação e a pergunta dele para Deus é: Deus, por que você está escondido? Onde você está que você não está vendo aquilo que eu estou passando? Aonde e para onde o Senhor está olhando que tem ignorado a minha dor? E sabe, muitas pessoas lidam com esse dilema. Na verdade, eu diria que a solidão é um dilema de todo ser humano, sem exceção alguma. Alguns de nós tentam disfarçar a solidão, mas no final das contas, a solidão é um problema crônico da humanidade. Todos nós temos problemas com a solidão. E o salmista Davi está diante desse paradoxo, desse dilema, e ele questiona Deus perguntando aonde ele está e por que ele está tão longe. E ele continua dizendo: em sua arrogância o ímpio persegue o pobre que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção o ímpio não busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Olha o versículo 6. Eles pensam consigo mesmo: nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Versículo 11. Pensa consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, erga a tua mão a Deus, não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus dizendo no seu íntimo: de nada me pedirá contas. Mas tu, Senhor, enxergas o sofrimento e a dor. Você pode repetir comigo? Diga assim: você, Senhor, enxerga o meu sofrimento e a minha dor. Observa-os para tomá-lo em tuas mãos. A vítima deles entrega a ti. Tu és o protetor do órfão, quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todos sempre. O Senhor é rei para todos sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão, o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Baixa a tua cabeça, fecha seus olhos, vamos orar. Jesus, Tu és o nome que está acima de todo nome nesse lugar. A Ti exaltamos e a Ti rendemos glórias e louvor. Seja glorificado aqui, Jesus. E nós clamamos que a Tua promessa nessa noite possa se tornar palpável. Você prometeu que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para que fizesse companhia a nós por onde nós
passarmos e onde nós estivéssemos. Por esse motivo, Jesus, eu clamo a Ti, sopra Teu Espírito sobre nós nessa noite, e enche essa casa da Tua presença. Faça habitação no nosso meio, e passeia no nosso meio com liberdade, curando-nos, libertando-nos, e enchendo-nos de consciência da presença ininterrupta do Senhor em nós. Fala conosco, Jesus, e através do Seu poder, liberta-nos de todo sentimento de solidão nessa noite, para que saiamos daqui cheios da consciência e da experiência da Tua presença inesgotável nas nossas vidas. Faça isso, Jesus, para a honra, glória e louvor do Seu nome. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse salmo, ele está falando sobre um problema crônico da vida humana e da experiência humana, que é a solidão. Como eu falei anteriormente, todos nós temos problema com a solidão em algum nível, porque a solidão ela é proveniente do afastamento de Deus, e por fim nós acreditamos e pensamos que nos sentimos sós porque nós não temos companhias, e por esse motivo algumas pessoas, meninos, meninas, se entregam, por exemplo, a relacionamentos desvairados, tentando de alguma maneira preencher esse vazio essencial da ausência de companhia. Outros vivem amizades intensamente, como uma espécie de sanguessuga humana, tentando suprir nos relacionamentos dos amigos uma carência patológica no seu interior. Inclusive dentro do próprio contexto de igreja. Existem inúmeras pessoas que vêm até a igreja para tentar de alguma forma suprir a sua carência interior de companhias. Mas a grande problemática que nós precisamos compreender é sobre o que realmente nós somos carentes e de quem realmente nós carecemos. Porque no fim das contas, a experiência da vida vai nos mostrando que mesmo pessoas cercadas de milhares e milhares e milhares de pessoas, ainda se sentem sós. Mesmo pessoas casadas, ainda se sentem desacompanhadas. Mesmo pais e mães, com filhos, famílias formadas, ainda se sentem solitários. Porque por fim a nossa carência, ela não pode ser suprida de maneira horizontal. As relações interdependentes são extremamente importantes, mas ainda assim elas não saciam aquilo que a nossa alma carece. No Jardim do Éden, a narrativa da criação fala que Deus primeiramente criou Adão. E Adão, por sua vez, tinha um relacionamento intenso, íntegro, completo e cheio com Deus. Adão não tinha falta de absolutamente nada. Adão não se sentia incompleto. Foi Deus que olhou para a necessidade de Adão e disse: não é bom que você seja só, e eu vou fazer a você uma companhia da sua mesma espécie. Alguém que se relacione contigo, te corresponda e te auxilie. Mas ainda assim, a vida de Adão era completamente suprida em Deus. Mas o que aconteceu? A palavra fala que todos nós pecamos e por isso fomos destituídos, separados, afastados da presença de Deus. O homem foi retirado da presença de Deus por livre e espontânea escolha.
Todos nós pecamos arbitrariamente contra o Senhor, e pecando dessa maneira fomos afastados, destituídos da sua presença. Portanto, essa fonte primária inicial, que supre a nossa vida, deixou de estar perto de nós. O homem saiu do jardim. Mas eu amo a narrativa bíblica, porque a narrativa bíblica fala que ao momento que o homem saiu do jardim do Éden, Deus colocou um anjo com uma espada flamejante, protegendo o caminho até o jardim. Isso não é incrível? Isso é fantástico, sabe por quê? Porque eu acredito que grande parte de vocês, inclusive como eu durante muito tempo, entendia que esse anjo que estava protegendo o caminho, na verdade se tratava de um anjo tipo guardião de um carro forte que não deixaria nós entrarmos. Mas na verdade esse anjo trata-se de alguém que está protegendo o caminho, para que o caminho até Deus nunca seja impedido. E quem quiser se aproximar de Deus em qualquer momento da sua história, seja hoje, amanhã, ou enquanto essa terra existir, Deus estará próximo o suficiente para que nós alcancemos. Portanto, a solidão que o homem sente é a solidão de Deus. Tanto é que, crendo ou não crendo, quando acontece algum tipo de catástrofe da vida, como por exemplo quando uma mãe perde seu filho, uma das primeiras indagações que ela faz é: aonde está Deus? Porque no fim das contas, nós sabemos que precisamos de Deus. O teu marido, eu acredito que ele seja um cara muito legal. Eu acho que a tua esposa é fantástica. Eu acho que você tem bons amigos. Mas ainda assim nenhum deles é capaz de suprir aquilo que a tua alma necessita. Você foi criado para ter um relacionamento com Deus. E esse salmo está falando sobre esse retrato da solidão. E mais do que o retrato da solidão, ele está falando sobre o paradoxo de como nós lidamos com a solidão. Nesse salmo é citado a atitude de dois tipos de pessoas: aquele que é temente a Deus, aquele que crê em Deus, e aquilo que a Bíblia denomina como o ímpio, aquele que não teme a Deus e aquele que não crê no Senhor. E não que ele seja um ateu, ele simplesmente não crê no sentido de entregar-se e obedecer-se a Deus. E sabe o que é paradoxal nesse salmo? Enquanto o justo, enquanto só busca Deus, o ímpio, enquanto só aproveita para praticar maldades. Conforme o salmista mesmo está dizendo, o ímpio diz coisas à sua mente como, por exemplo: Deus não está vendo, Ele não prestará contas de nada, então eu posso fazer o que eu quiser. E a pergunta que eu te faço é: você se identifica com isso? Você se identifica com essa realidade de que o sentimento de estar sozinho, ao invés de produzir em você temor e busca de Deus, produz em você liberalismo moral e depravação de todas as espécies? Portanto, eu diria que a solidão em si não é o problema, mas como nós reagimos a ela faz e torna ela um problema ou não. O ímpio usa da solidão para praticar maldades. Aquele que teme a Deus usa da solidão para encontrar a Deus. Por quê? Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus vai nos ensinar acerca da comunhão e do relacionamento que nós devemos ter com o Pai.
E ele diz o seguinte: olha, quando vocês orarem, não sejam como os fariseus e hipócritas que oram nas esquinas a fim de serem vistos pelos homens. Pelo contrário, vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto e busque ao seu pai que está em secreto. Repete comigo: o pai está em secreto. E busque ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que está em secreto o recompensará. Jesus não é o terapeuta convencional. Por que eu afirmo isso? Porque Jesus não somente nos diz que a solidão não é um problema, mas como pelo contrário, Ele diz que nós devemos ir para lugares solitários. Porque os lugares solitários produzem em nós virtudes, que os ambientes de aglomeros humanos não são capazes de produzir. Jesus não somente diz que a solidão não é um problema, mas Ele diz: vá para um lugar solitário. Ao exemplo dele mesmo. Quando Jesus iniciou o seu ministério, Ele foi retirado pelo Espírito Santo ao deserto. E lá no deserto, Ele ficou durante 40 dias e 40 noites, sozinho, alone. Jesus se retirava até as montanhas para orar. Ah, pastor, ele subia as montanhas porque a conexão com o céu é mais fácil nas montanhas. Você está achando que isso é uma antena espiritual? Não, Jesus se retirava para as montanhas pelo simples fato de que nas montanhas não tinha ninguém. Ele se retirava para ter tempos a sós, para ter comunhão com Deus. E isso, eu diria que é extremamente confrontador. Por quê? Porque nós somos, talvez, a geração ao longo da história, talvez não, com certeza, que mais tem a possibilidade de se relacionar com milhares e milhares e milhares de pessoas num toque de um segundo. E ainda assim, provavelmente nós somos a geração mais solitária que houve na história. E tentamos cobrir essa solidão de múltiplas formas. Por exemplo, eu tenho certeza que existem pessoas aqui que dormem assistindo televisão para se sentirem acompanhadas. E talvez no teu consciente você disfarça isso, dizendo: não, eu me acostumei com televisão. Não. Você dorme assistindo televisão porque você tem pavor do silêncio. Existem pessoas aqui que mesmo sendo adultas, e quase que com certeza negariam isso, tem medo de dormir no escuro porque se sentem sós. Tem solteiros e solteiras aqui que tem medo da solteirice porque acham que vão terminar sós. E aí nós vamos encobrindo essa solidão com todo tipo de ilusão, que no fim não resolve o problema central. A carência continua lá. A solidão continua lá. E eu sei do que eu estou falando, não só porque eu conheço da Bíblia, mas porque eu conheço da vida. Há 14 anos atrás, quando eu ainda não vivia um relacionamento com Deus, eu já não era mais criança, já era um jovem terminando a fase da adolescência, metido a macho alfa, escutava Racionais 24 horas por dia, e vivia como vida louca,
Mas ainda assim, cara, eu tinha medo de dormir sozinho. Na rua eu brigava, mas em casa eu tinha medo de dormir sozinho. E não só de dormir sozinho, eu tinha medo de dormir, porque eu sabia que quando eu dormisse eu estaria sozinho. Mesmo tentando disfarçar as evidências, eu tinha medo do escuro. Eu não conseguia dormir sem algum tipo de lampejo de luz que aparecesse no quarto, porque aquilo me parecia que alguém estava lá. Chegou um tempo que o problema se tornou tão grande que eu não conseguia dormir sem fone de ouvido. E ninguém sabia disso. Meus amigos não sabiam disso, meus pais não sabiam disso. E eu disfarçava para mim mesmo o quanto eu me sentia só. E isso, obviamente, que se desdobrava nas minhas relações afetivas. Eu não conseguia ser solteiro. Eu simplesmente não conseguia por quê? Porque eu me sentia só. E de alguma forma o relacionamento que eu tinha com outras meninas disfarçava o quanto eu me sentia só. E não, eu não era aquela pessoa isolada de todo mundo, não. Eu era uma pessoa rodeada de amigos. Mas ainda assim a solidão tragava a minha vida. Agora sabe o que é paradoxal? Que aquilo que para mim era um terror, estar sozinho, em Deus, para mim, isso se tornou o maior prazer, estar sozinho. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos a Deus, nós o encontramos. E quando nós o encontramos, escuta o que eu estou falando, nós descobrimos o que nós estávamos procurando. Na verdade, não era namorado. Na verdade, não era amigos. Na verdade, não era uma rede social. Na verdade, nós estávamos procurando o nosso Pai. Na verdade, todos nós estamos procurando Deus. Você está procurando Deus à noite. Você está procurando Deus fazendo viagens. Você está procurando Deus em todo lugar. Porque no fim e no fundo, todos nós temos carência do nosso Criador. E nada nem ninguém é capaz de suprir essa carência. Agora, sabe qual é a boa notícia? Salmo capítulo 139, versículo 7. O salmista diz: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, você também está lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu digo que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Durante algum tempo se desenvolveu uma má teologia. E essa má teologia nos fez pensar que Deus é um Deus ausente e distante. Ele é uma espécie de homem irado, com barbas brancas, sentado num trono, com raios nas mãos e preparado para jogar raio na galera. Mas esse não é o Deus revelado na palavra.
E mais, esse não é Deus. Deus está mais perto do que você imagina. Se você subir ao mais alto monte, sabe quem você vai encontrar lá? Deus. Se você for ao mais profundo abismo, sabe quem você vai encontrar lá? Deus. Se você for no Acre, sabe quem você vai encontrar? Deus. Se você for em Macapá, sabe quem você vai encontrar? Deus. Aliás, semana passada eu estava em Macapá e Deus estava lá. Eu te garanto, velho. No extremo norte do Brasil, Deus estava lá. Sabe por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Deus está ao alcance daqueles que o buscam. Agora, buscar a Deus, preste atenção, é uma experiência individual e solitária. Buscar a Deus não se faz em grupo, não se faz com muitas pessoas. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de nos reunir como igreja para encorajarmos uns aos outros na fé. Porém, a experiência com Deus não é coletiva, é individual. Eu estimulo a sua fé para que individualmente você encontre a Deus. Você não pode servir o Deus que eu conheço, você precisa servir o Deus que você conhece. Que é o mesmo Deus que eu conheço, mas que precisa ser experimentado e descoberto por você, não por mim. Deus não pode ser teorizado, Ele precisa ser experimentado. A palavra fala de diversas vezes: ei, prove que o Senhor é bom, experimente Deus, usufrua dEle, viva nele. Ele está perto. Agora, deixa eu te falar algo que talvez você nunca pensou, e talvez você nunca tenha entendido, inclusive, isso. É somente numa experiência solitária que nós conhecemos a Deus. É somente quando nós fechamos a porta do nosso quarto, e obviamente que esse lugar é simbólico, e buscamos a Deus no secreto, é que nós de fato conhecemos. É somente quando você usa da sua solidão para encontrar a Deus, é que de fato você o conhece. E quando isso não acontece, pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos faz nos sentirmos sós. Olha só o que Oséias diz. Oséias capítulo 2, versículo 14, palavras do próprio Deus, ele diz: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo dele? Já que vocês são tão distraídos na grande cidade, já que vocês estão tão ligados, tão online na grande cidade, que vocês não me percebem, eu vou levá-los para o deserto, para que estando só, você me procure e me encontre. Eu não sei se você entendeu o que eu estou afirmando, mas o que eu estou afirmando é que talvez o pé na bunda que você levou foi providencial, para que você se sinta só e busque a Deus. O que eu estou afirmando, que talvez o seu desemprego foi providencial, foi obra da graça e misericórdia de Deus, para que você se sinta só, e estando só, você procure a Deus. O que eu estou afirmando, que talvez dilemas da sua vida que você está passando, são providências da graça e da misericórdia de Deus, para que você o encontre no lugar secreto. Mas a pergunta que eu te faço é:
O que você tem feito quando você está só? Isso define quem você é. O que você tem feito quando você está só? Ah, pastor, fico arrastando o feed do Instagram. Será a vida de todo mundo. Nessas férias, eu zerei Grey's Anatomy. E já comecei Prison Break. O que você tem feito quando você está a sós? Estar sozinho, olha aqui para mim, é uma providência de Deus, para que você pare de disfarçar a sua carência nos outros relacionamentos, e você supra completamente a sua carência no seu Criador. Se sentir só, é uma providência de Deus, para que, como Jesus no deserto, você seja servido por anjos e participe de um banquete com o seu Criador. Pedro era o tipo cara da Bíblia que tinha medo de ficar sozinho. Pois quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele pensou que era um fantasma. Só quem tem medo de ficar sozinho pensa nessas coisas. É ou não é? Só quem tem medo de ficar sozinho olha embaixo da cama para ver se não tem nada. Se você riu, você se identificou. Pedro foi conduzido por Jesus para um lugar só. Ele subiu uma montanha. E lá naquela montanha, Jesus foi transfigurado junto com Elias e Moisés. E a glória resplandeceu. E quando Pedro era casado, irmão. Ok? Pedro tinha sogra. Pedro tinha job, tinha trabalho. Mas quando ele subiu nessa montanha, nesse lugar solitário, e nesse lugar solitário, ele conheceu a plenitude de quem é Jesus. Sabe qual foi a resposta dele? Não vamos mais descer. Vamos ficar aqui. Jesus, eu trouxe uma barraca. A gente assa os marshmallows. E morremos aqui, para que descer? Lá embaixo só tem gente problemática. Lá embaixo tem minha sogra, que é uma bênção. É minha esposa. Vamos ficar aqui. E Jesus então olhou para ele e ressignificou as coisas. Pedro, agora você pode descer. Porque a sua carência foi suprida em mim. E você não vai mais ser um sanguessuga ambulante. Agora você vai ser um servo. Agora você não vai fazer amigos para suprir a sua carência. Você vai fazer amigos para conduzi-los à minha presença. Agora, Pedro, você não vai casar para ser feliz. Você vai casar porque você é feliz. Agora, Pedro, você não vai dar atenção à sua sogra, porque você não pode perder contatos familiares. Não, você vai dar atenção à sua sogra, porque você a ama. A orientação, a perspectiva de relacionamentos de Pedro mudou. Porque ele se encontrou com Deus. No lugar secreto. Jesus quer transformar a sua solidão em um lugar de encontro com Ele. Nós estamos aqui numa noite de encontro com o Espírito Santo. Mas mais do que isso, eu quero te encorajar a partir disso que você está ouvindo, para buscar a Deus na sua casa em silêncio. Faz quanto tempo que você não ouve silêncio? Hein? Faz quanto tempo que você não ouve o silêncio?
Faz quanto tempo que você não cala a boca na presença de Deus? Você virou aquele típico de religioso que começa orando, tu és santo, Jesus, tu és santo, Jesus. E Jesus está falando, eu sei. O que você está querendo mentalizar quem eu sei que eu sou? Faz quanto tempo, ou na verdade, houve algum tempo, que você realmente conheceu a Deus e se relacionou com Ele? Acredite em mim, quando isso acontecer, a tua história vai ser transformada. Os teus relacionamentos nunca mais serão os mesmos, porque essa perspectiva vai mudar completamente. Esses dias, uma pessoa conhecida minha, muito rica, mandou uma mensagem para mim dizendo, pastor, me perdoa, porque faz tempo que a gente não tem contato, eu passei por diversos problemas, e eu estava planejando ajudar a Onda financeiramente nesse ano que passou, mas a minha empresa passou por diversos problemas, e eu não consegui fazer isso, me perdoa. E aí então eu tive o privilégio e a graça de pegar e mandar para ela uma mensagem dizendo assim, ei fulano, eu não me aproximei de você, porque você tem algo para me dar. Eu já estou legal. Nada do que você tem, eu quero e preciso. Eu me aproximei de você, porque eu tenho algo para te dar que você não tem. Você pode ter muito dinheiro, mas ainda assim o dinheiro não consegue suprir a tua alma, como o Deus que eu tenho é capaz de suprir. E no dia que você viver com o Deus que eu tenho, você vai perceber que dinheiro é bom, mas é só um detalhe. Porque a presença de Deus é mais valiosa do que o ouro, do que a prata, do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outro lugar no mundo. Coloque-se em pé no seu lugar. Talvez existam pessoas aqui que estão passando por tempos de extrema solidão. Gente que tem sentido só. E sabe, talvez o diabo tenha colocado na sua mente mentiras e enganos, como por exemplo, o que você precisa de um namorado. Talvez o diabo, o inimigo, tenha iludido você, dizendo para você, o que você precisa é ter mais atividades, precisa praticar esportes. Mas deixa eu falar algo para você. O que você precisa é de Deus. E quando você tiver a Ele, você nunca mais vai precisar de nada, a não ser a Ele. Feche seus olhos no seu lugar. Eu quero te convidar nesse momento a mergulhar na presença de Deus, numa experiência solitária, a sós. Feche seus olhos, levante suas duas mãos aos céus. E em oração, comece a buscar a Deus. Comece a buscar o Pai que está em secreto. Ele está aqui essa noite e Ele quer ser encontrado por você. Quebre a sua incredulidade. Transforme a sua solidão num lugar de encontro. Não use mais dela para praticar coisas más, mas use um momento a sós para se reabastecer e se abastecer do Espírito de Deus. Ele está vivo. O Deus Criador dos céus e da terra está vivo. Ele não está morto, Ele não está distante, Ele está perto de você.
Aquele que te teceu no ventre da sua mãe, te conhece por completo, por inteiro. Aquele que sonda todas as coisas e conhece os pensamentos do homem, antes mesmo que chegue à sua cabeça, Ele está vivo. E Ele está vivo ao seu redor, do seu lado. E é a companhia dEle. É a companhia dEle que a tua alma grita e carece, cara. Pare de se iludir. Pare de se iludir. Até quando você vai disfarçar que você pode te satisfazer com outros relacionamentos de outras formas que não Deus? Pare de enganar a si mesmo. Pare de ser teimoso. Nessa noite, tome uma firme decisão de fazer de Jesus a tua constante e ininterrupta companhia. Agora, obviamente, que por mais que seja fantástico ter Jesus no rolê, já imaginou? Aquele que multiplicou pães e peixes no rolê, indo para o Mac. Já imaginou? Aquele que fez os céus e a terra junto com você. Fantástico, não é? Agora, vamos pensar um pouco nas implicações práticas disso? Se Jesus de fato estiver com você, você estaria nos lugares aonde você está? Se você tivesse consciência da companhia de Jesus em todos os momentos da sua vida, você falaria sobre aquilo que você fala, você se relacionaria com quem se relaciona, você faria o que faz. O que você não percebe é que talvez esse desejo de ter a presença de Deus é uma grande mentira. Porque no fundo, o que você quer é se esconder de Deus. Mas, o que eu quero te dizer é que nessa noite você precisa interromper esse ciclo vicioso na tua vida. Coloque Jesus na tua casa, coloque Jesus no teu quarto, chama Ele para ir até o trabalho. Nas férias, leva Jesus com você. Leva Jesus para a tua faculdade. Seja cheio do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Tu nos conheces por completo e por inteiro. E sabe o quão rebelde nós somos por natureza. Sabe o quanto a nossa carne, Espírito Santo, não deseja ter a Tua presença. Mas o nosso espírito clama, vem, vem Jesus, vem para onde nós estamos, e por isso, por sua graça e misericórdia, eu clamo a Ti, Jesus, que nessa noite o Senhor encha cada um que está aqui com Teu Espírito, que saiamos desse lugar carregando a Tua presença por onde formos. Espírito Santo de Deus, preencha a nossa vida da Tua presença. Enche-nos de Ti, Jesus. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. E amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Diga a essa pessoa, transforme a sua solidão em uma oportunidade de encontrar a Deus. Amém.